Muito bem, Telescópio começando, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Nós estamos aí iniciando também o mês de setembro, tem muita gente que reclama que agosto demorou para passar, mas eu digo para você que a minha sensação, pelo menos, foi que foi muito rápido, foi um mês até mais rápido que os outros aí, então já passou agosto, agora é setembro, daqui para frente já é outra metade do ano, né? Para que nós possamos também realizar, voltar, entender um pouco das nossas lutas no meio dessa pandemia e tudo, então você conta aqui com a TVI nesse momento, seja muito bem-vindo, você que está conectado pelo canal 8 da NET, também conectado através das nossas redes sociais. É sempre uma alegria poder estar junto com você. Não deixe de participar do nosso programa. E vamos conversar também hoje aqui, já para iniciar o nosso programa, então, com a Beatriz Maia, ela que é idealizadora e produtora, então, desse projeto cultural aqui da cidade. Beatriz, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Muito boa tarde, Guto. Muito obrigado por nos receberem. Tudo certo aí? Tudo certo também. Conta pra gente aqui primeiro, Beatriz, a sua história pessoal, né, com o projeto, né? Da onde surgiu o interesse? Foi, vamos dizer assim, de uma luta pessoal que você estava passando? Foi também na conversa com as pessoas? Como que foi? Então, o Trovô, ele nasceu de conversa com amigos. Eu tenho um amigo que ele é músico, o Guilherme. Inclusive, ele tá com a gente no coletivo. Eu passei o ano passado em Sorocaba e conheci muitos projetos similares ao nosso agora aqui. Então, vi pessoas movimentando a arte, a cena cultural de forma independente. E aí, eu e o Guilherme, a gente conversando, surgiu essa vontade de movimentar a cena cultural aqui de Itapetininga, que a gente vê que é um pouco estagnada, tem pouco apoio financeiro, apoio da população, né? Então, o Trovô surgiu de estudo dessa conversa e estamos aí agora. Muito bem. E você, Beatriz, você contou aqui, né, que você tinha esse contato com o seu amigo que é músico, né? Você também, como você é envolvida aí com as artes também? Tem algum ramo específico? Então, eu sou formada pela Universidade de Sorocaba em artes visuais. Eu trabalho com arte gráfica e arte visual, audiovisual um pouquinho. A gente vai experimentando um pouco de tudo. Ah, que legal. Então, conta um pouquinho pra gente agora a respeito do Trovô, então esse coletivo cultural aqui da cidade, né? Você citou aqui pra gente a música, citou também as artes visuais, ou seja, ele é algo que engloba bastante coisa, com o que cabe, tem uma linha, vamos dizer assim, que leva por todos os projetos, que direciona, como que funciona? Então, o nosso objetivo, ele é englobar a cena cultural total. Não só a cena cultural, mas também movimentar a economia criativa da cidade. Ou seja, envolver artesãos, enfim, esse grupo de pessoas também. Então, assim, a gente não tem necessariamente uma linha de artística, a gente está recebendo todos os projetos e a gente tenta envolver todo mundo em eventos, enfim, da forma que a gente pode, né? Muito bem, e conta um pouquinho pro pessoal que não conhece, assim, esse termo, né, um coletivo, né? Ele seria mais ou menos como se fosse um clube ali entre as pessoas, uma forma nova de interação, como que funciona? Então, o coletivo artístico, ele é um grupo de pessoas, né, que se juntam para realizar uma coisa em comum. No nosso caso é a arte, né? E ele é bem aberto, bem dinâmico, então todo mundo que tem uma ideia ou algum projeto e queira somar com a gente é sempre muito bem-vindo. Muito bem, conta um pouquinho pra gente, né, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos agora no Trovô? Deu para continuar mais ou menos esse projeto aí mesmo em meio à pandemia, tudo? Como que tá? Então, a princípio, nosso projeto era realizar eventos na cidade, né? A gente conseguiu realizar só um evento, acho que ele foi no dia 14 de março, e eu acho que na mesma semana foi decretado isolamento, a gente não conseguiu mais fazer nenhum evento. E aí surgiu essa necessidade da gente se reinventar, né? A princípio a gente estava um pouco perdido, mas agora a gente tem alguns projetos rolando. Temos o podcast, que é um podcast que a gente recebe artistas da cidade, da região. Eles contam um pouquinho sobre o trabalho deles, a gente discute um pouco essa atmosfera artística, né? Enfim, ele é semanal. Cada semana tem um artista diferente, de uma linguagem diferente. A gente também tem feito Quarentena Cultural, onde a gente recebe artistas da região e eles ensinam a fazer alguma coisa do universo artístico deles, seja tocar uma música, pintar, utilizar algum material, enfim. E aí a gente sabe também que nesse momento está sendo muito difícil, né, para quem vive de arte, porque o artista precisa do público, precisa ver pessoas, e a gente sem esses eventos fica muito difícil, né?
Então, a gente criou o Toca Subterrânea, que é um evento totalmente online. A gente junta um músico, um show, né, online, alimentação vegana, que é um kitzinho com comida, um doce, e um artista visual que ele faz uma arte e a gente envia para a pessoa. E aí a pessoa paga o valor de R$17, a gente envia para a pessoa e ela tem acesso a esse show online e ela recebe a comida e a arte. E agora a gente também começou com os cursos livres, com artistas da cidade. Nossos primeiros cursos livres são de introdução ao giz pastel, com a Mariana Montanher, que é artista aqui de Itapê, e escrita criativa, com a Beatriz Souza, que é escritora aqui de Itapê também. Uhum. Olha só que legal, então já está envolvendo bastante gente, muitos artistas, e você falou aqui pra gente, né, que via que a área das artes, da cultura aqui estava um pouco estagnada, né? Você via dessa forma, né? Era por falta de ter essa integração, porque nós vemos que artistas existem bastante aqui, né? Existem bastante gente que tem muito talento, que tem muito conhecimento, tudo, mas faltava um pouco esse movimento entre eles, assim, você vê? Falta muito esse diálogo e falta oportunidade, né? É a mesma coisa de uma pessoa que acabou de sair da faculdade, ela precisa de um emprego para mostrar o trabalho dela, mas ela não tem oportunidade. Com os artistas aqui é a mesma coisa, a gente não tem espaço para mostrar nosso trabalho, nosso show, enfim, seja a coisa que você faz. Então o coletivo ele vem para movimentar nesse sentido, criar espaços de diálogo e troca entre o artista e o público. Muito bem. E conta pra gente aqui, Beatriz, assim, você envolvida com isso, né? Fez aí artes visuais, tudo, com toda essa ideia do projeto, esse movimento artístico, a importância da arte, a seu ver, hoje, para as pessoas, tanto no tempo que nós estamos passando, mas pro dia a dia mesmo, né? Na formação do ser humano mesmo. A gente não vive sem arte, né? Resumindo assim, porque tudo que a gente faz envolve arte. A gente ouve música, a gente assiste um filme, a gente vê uma peça, a gente está sempre envolvido com arte, né? E arte envolve toda uma questão política, enfim. E tem também uma questão mais básica de coordenação motora, de aprender a ouvir os outros, né? De entender o olhar dos outros, né? Ver as coisas com outros olhares. Então, é importante que a gente se sensibilize para a arte, né? Em todo momento, principalmente nesse momento de pandemia, né? Entender o lugar do outro, ouvir o outro é muito importante. Muito bem, e também trazendo aqui o pessoal que está participando com a gente através do facebook.com, nós temos aqui o Marco Mendes e também a Cleide Pereira, que manda aqui o seu bom dia, o seu boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Telescópio, podem mandar também, você que está acompanhando com a gente, pelo facebook.com você consegue mandar as suas perguntas aqui pra gente, participar ao vivo do programa, também através do nosso aplicativo da TV, é muito fácil, você baixa no seu celular, é de graça, você tem acesso a toda a nossa programação, ao nosso ao vivo, também a tudo aquilo que acontece aqui na cidade, as principais notícias chegam aí no seu celular, uma notificação da gente te avisando de tudo isso, então não deixe de baixar no seu celular e você também tem também o nosso contato de WhatsApp aqui para mandar o seu recado. E trazendo aqui também, Beatriz, você falou, né, de que teve contato com esses, que iam aparecendo, né, esses produtores culturais aqui da cidade, essas pessoas, esses artistas, né, que vão mandando aqui pra gente. E pra você, assim, como que foi o encontro com eles? Tinham muitos que você nem imaginava, que eram talentos que você falava assim, nossa, talvez eu nunca conhecesse o trabalho dessa pessoa se não fosse por esse coletivo, por essa ação? Com certeza, muita gente. Eu conhecia poucos. Eu lembro que no início do coletivo a gente criou uma lista de possíveis convidados para a gente trazer nos eventos. Era uma lista tão pequenininha, acho que tinham 6 pessoas. Uhum. E hoje a gente trabalha com tantos artistas que a gente já perdeu até a conta. E isso é muito legal. Muito bem, muito legal. E também perguntando aqui para você, Beatriz, a respeito dessa produção independente. Eu acredito que a maioria desses artistas, né, eles são artistas sem nenhum apoio, que fazem todo assim, às vezes no seu horário livre, né, que precisa ter um trabalho formal, depois fazer a sua arte e tudo. Como você vê a importância dessa ação, né? Mesmo desses artistas que eles continuam, que eles se mantêm, que eles dão um jeitinho ali no seu dia a dia, mas que continuam fazendo a sua arte, continuam levando a sua expressão. É muito importante a gente continuar com esse movimento, né? Infelizmente, é uma coisa que acontece no Brasil, né? A arte é pouco valorizada. Então é muito difícil para o artista ele manter aquilo como o único emprego dele. E a arte independente, ela é ainda menos valorizada, né? Porque ela é muito difícil de chegar, é muito difícil de você gravar um som, é muito difícil você ser reconhecido por uma galeria, de repente, para você expor.
Então, assim, é muita resistência, muita luta e acreditar naquilo que você faz. E a gente fica muito feliz por poder ajudar e apoiar, de certa forma, essas pessoas e dar um pouquinho mais de esperança, né, de que é possível a gente viver de arte, trabalhar com arte, enfim. Muito bem, e eu acho que hoje também, né, talvez as pessoas elas tenham um pouco a ideia, até me corrija se eu estiver errado aqui, mas que uma arte vinda, vamos dizer assim, do interior de São Paulo, uma cidade como Itapetininga, é sempre ligada a uma arte mais regionalista e tudo, mas pelo que você tem visto aí no seu contato, assim, principalmente com os artistas, né, existem linguagens do mundo inteiro, né, hoje acho que com a globalização isso está presente em todos os lugares, às vezes tem um artista daqui que tem uma expressão que é muito parecida com de outros locais e tudo, né, você vê isso também nos artistas aqui de Itapetininga, Beatriz? Com certeza, a gente tem de tudo, para todos os gostos. A gente tem desde o rap, do pop, MPB, a gente tem tudo aqui na cidade. E tem gente até que nem compõe em português, né? A galera tá compondo em inglês também, enfim, tem de tudo. Muito bem, e você citou aqui pra gente, né, que vocês têm um podcast semanal onde vai entrevistando ali os artistas, né, e acho isso muito legal, né, pro pessoal conhecer um pouco do processo também, porque cada artista existem pontos que são iguais, mas existem pontos que são muito singulares, né, que são muito próprios do artista ali tudo, né, e vocês falam também a respeito disso, desse processo deles de criação? Sim, a gente fala do processo de criação, a gente fala da distribuição da arte. É porque às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem, porque é muito abstrato, né? Você entender, tipo, o processo de gravação e de captação. E aí a gente recebeu, por exemplo, um produtor musical, uma pessoa que vive trabalhando disso, captando e produzindo música. A gente fala um pouco sobre esse processo de autoconhecimento, uma coisa mais psíquica, né, psicológica, de como é produzir arte. Enfim, em todas as linguagens. A gente recebeu pessoas da dança no último podcast, pessoas do teatro, do cinema independente, da música e das artes visuais. Foi bem legal. Olha só que legal, né? E pra você, assim, Beatriz, você citando aqui pra gente, né? A arte na sua vida, você pode, de certa forma, colocar como um dos elementos essenciais, um dos elementos da sua principal forma da sua expressão aí pras pessoas e também pra si mesmo? A arte, pra mim, hoje em dia, eu trabalho com arte, sabe? A minha maior alegria é poder trabalhar com arte, poder trabalhar com coletivo, com artistas. Eu nem imaginava que eu ia me aproximar tanto da arte, me encontrar tanto nessa linguagem. Então, é cada dia uma descoberta maior e você se vê ali e ver outras pessoas te vendo, assim, também, conhecendo um pouco sobre você e se encontrando no seu olhar é muito legal. É um processo muito legal. Muito bem. E Beatriz, falando agora um pouquinho sobre a situação atual que nós estamos vivendo, né? Que afetou diretamente, né, os artistas, o pessoal que lida com os eventos e tudo, né? Principalmente quem lida com o público, né? Como você vê esse impacto, assim? Existem pessoas que você conhece que talvez tiveram que abandonar um pouco os trabalhos, focar em outras coisas no momento, ou talvez passaram até dificuldades sérias mesmo nesse período, tudo. Qual que é a situação mais ou menos geral que você vê dos artistas hoje aqui na nossa cidade e também os que você conhece? Eu conheço pessoas que trabalhavam com outras coisas, né, além da arte, e perderam o emprego nessa situação, enfim. E pessoas que trabalham com arte estão tendo muito mais dificuldade, né, de encontrar pessoas para comprar, enfim, porque a gente ficou em segundo plano, né, totalmente. Então, a gente criou essas ideias no coletivo justamente para apoiar essas pessoas financeiramente também, né? O caso do Toca Subterrânea e dos cursos, porque, infelizmente, a gente não tem nenhum apoio financeiro, seja da prefeitura ou seja do Estado mesmo, é muito difícil. Então, a gente tem que se virar e, enfim, focar em alguma coisa, tentar encontrar um jeito de sobreviver nesse momento, né? Muito bem. E como que os músicos podem fazer para participar desse coletivo? Os músicos não só, né? Os artistas em geral, para participar, para conhecer um pouco mais, para também levar um pouco da sua arte para fazer parte desse projeto tão legal de vocês. É só contatar a gente pelo Facebook, pela página do Facebook, ou pelo Instagram, Trovoa Cultural. Vocês encontram a gente recebe todos os projetos, todas as ideias, nós estamos super abertos para diálogo. E quem quiser somar, só chegar. Muito bem. E Beatriz, falando agora
da situação também, vamos dizer assim, do mundo, né? Nós vivemos numa era bastante digital que afetou muitas das profissões e afeta também, acho que muito da arte, né? Acho que em todas elas tem um pouco ali que foi afetada pela questão digital, a sua, acho que a parte visual também, se vê até, de certa forma, um ramo, né, saindo no meio disso tudo, né, que é a parte da computação gráfica e tudo, mas como você vê, como é ser artista nesse tempo, né? É necessário também se ter muito dessa tecnologia, não é a mesma técnica que usava nos anos passados, vamos dizer assim? A gente está tendo que se reinventar, né? A gente teve que aprender a utilizar ferramentas que não são necessariamente criadas para a gente usar, para a gente tentar manter esse diálogo com o público, né? Então, por exemplo, as lives salvaram demais a gente, apesar de ser um pouco difícil você monetizar elas, né? Mas as lives foram o que salvaram. Existem museus e galerias que criaram percursos virtuais, então você pode acessar e fazer o percurso virtualmente, né? Então é o momento da gente se reinventar e tentar utilizar essas ferramentas ao nosso favor, né? E como que você avalia o interesse das pessoas, do público em geral, hoje pela arte? Ele está muito segmentado em certos pontos? Ele é um interesse geral, genuíno, que você consegue desenvolver? Como você avalia? Ainda existe muito um desinteresse, né? As pessoas, elas talvez não entendem um pouco como funciona e têm uma visão um pouco errada do que é arte. Ou às vezes pensa que só existe aquilo que passa na novela, por exemplo. Mas não, existe toda uma cena independente, grupos pequenos se movimentando, tentando sobreviver. Então, assim, é complicado. A gente tenta dialogar com todo mundo, então, sabe? A gente tenta mostrar um pouquinho desses processos justamente para as pessoas começarem a compreender como funciona. E chegar no máximo de pessoas possível. Às vezes não chega sei lá, num bairro mais pobre, por exemplo, não chega, porque as pessoas têm também essa visão de que a arte é uma coisa de elite, né? Uma coisa só de gente rica, só gente rica pode consumir. Mas não, a arte está aí para todo mundo e para quem quiser conhecer. Acho que isso é um ponto muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que, a arte ele é um luxo, de certa forma, né? Algo, quando está tudo resolvido, agora sim eu vou ter um tempo para olhar para a arte, mas de certa forma ela é parte da formação do ser humano. Ela tem que estar desde o começo ali, né? Sendo um dos tijolos que vão levantando essa pessoa e talvez isso acabe faltando um pouco, né, no depois. E como que você vê o acesso das pessoas hoje? Você vê, assim, com as redes sociais, tudo tal, ficou muito mais fácil ou talvez, vamos dizer assim, isso mascarou um pouco, né? Que entrou muito barulho nesse meio e talvez as pessoas não consigam mais reconhecer a arte mesmo. Então, é uma coisa meio complicada, porque a gente vive num país que 1/3 da população não tem acesso à internet. Então, a gente vive, assim, uma falsa realidade, uma falsa sensação, assim, de que tá chegando em todo mundo, né? Mas a gente tenta fazer chegar no máximo de pessoas possível. Cresceu bastante o Trovoa, pelo menos, a gente, com as nossas ações, a gente acho que dobrou o número de pessoas que acessam e que chegam nos nossos conteúdos. Mas a gente sabe ainda que tem muito espaço. É um grupo muito específico, sabe? Que tem interesse ou que continua acompanhando a gente. E não é nosso objetivo, né? A gente quer que chegue em todo mundo. Todos os grupos tenham esse acesso, né? E o nome do grupo? Como que foi essa escolha aqui, né? Uma Trovoa, né? É isso mesmo? É o jeito certo que eu tô falando aqui? Como que é? É isso mesmo. O nome pra gente é sempre um desafio. Seja o nome do coletivo, seja o nome de algum quadro novo, é um desafio. Mas Trovoa é o nome de uma música que a gente gosta muito, do Maurício Pereira. Ele é de São Paulo, compositor. E, enfim, a gente acabou pegando o nome justamente por causa da música e pelo fato de, tipo, lembrar a tempestade. A gente queria chegar em vários lugares, fazer barulho na cidade. Então surgiu dessas conversas. Olha só que legal, muito bem. E também trazendo aqui, uma vez conversava com um amigo meu, músico, né, hoje músico profissional, tudo, mas eu perguntei pra ele uma vez, a pergunta que todo mundo faz, né, e talvez já tenham feito pra você também, né, você consegue viver da arte, né, viver da sua música, no caso dele, tudo, né, ele falou pra mim, não, eu sobrevivo no momento, né, viver ainda, vamos dizer assim, talvez eu precise ainda me aceitar. Como você vê, assim, hoje, a maioria dos artistas, tudo, né, eles têm conseguido viver mesmo da arte, é uma coisa meio de sobrevivência, é uma coisa que ele tem que deixar um tempo pra aquilo, quase como fosse um hobby e não profissionalmente. Como você vê, Beatriz? Eu acho que a fala do seu amigo ainda cobre todos nós aqui, porque
é bem difícil, a gente sobrevive, a gente resiste no meio. Enquanto as pessoas não aprenderem a consumir a arte, que a gente é um trabalho, é um emprego, a gente toma o dia inteiro, eu e a minha parceira de trabalho, a Monique, a gente fica o dia inteiro trabalhando com o coletivo, é isso. A gente tem sorte de poder fazer isso nesse momento, mas a gente não consegue viver do coletivo, por exemplo. E da mesma forma, os músicos e os artistas que a gente trabalha também não conseguem viver somente de arte. Então a gente tem que ir se enfiando ali nos vãos e tentando fazer o que pode, tanto nesse momento de pandemia, quanto normalmente, no cotidiano. A gente tem que ir se virando. Muito bem. E Beatriz, falando agora a respeito, eu sei que o Trovoa é principalmente isso, né? Ou seja, uma forma de fomentar, de fortalecer as expressões artísticas, de dar mais voz aqui para os artistas da Itapetininga, mas a seu ver, existem outras ações que necessitariam ser feitas aqui na cidade, seja pelas pessoas, por empresas, pelo poder público também, para dar mais voz, para dar mais oportunidades e abertura, né? Para que todo mundo possa usufruir dessa arte dos artistas aqui de Itapetininga? O que mais falta é apoio financeiro. A gente sabe que existem pessoas com vontade de fazer coisas, a gente sabe que existem ações, existem projetos, mas como falta esse apoio financeiro, fica muito difícil da gente fazer. Eu preciso de estrutura, às vezes eu preciso de som, eu preciso de uma tenda que seja, e não tem quem apoiar a gente. A gente tenta correr atrás de patrocínio, mas é muito difícil também aqui no interior. E as pessoas que acreditam na nossa arte, às vezes também não tem muito dinheiro para patrocinar a gente nesse sentido. Então, ao meu ver, eu acho que falta muito apoio financeiro, principalmente do poder público, né, que deveria criar tipo uma lei de fomento para a gente, de apoio, disponibilizar espaços, enfim, não depender tanto do Estado, né, entender que existe uma cena cultural aqui na cidade se movimentando e que precisa desse apoio. Bem, e também perguntando para você aqui, Beatriz, que no podcast você já citou aqui pra gente, né, que você conversa muito sobre a forma, o processo de criação dos artistas, tudo, e você na sua arte, como que é para você, como artista visual, né, fez artes visuais, aí, como que você exerce, né, essa expressão, tudo, como é seu processo criativo, se puder contar um pouquinho aqui pra gente. Eu acho que, pra mim, o meu processo criativo ele vem muito de provocações do meu dia a dia, de coisas que eu tô vivendo e sentindo, observando. E pra mim a arte ela sempre foi um processo muito difícil. Eu falo que é quase como parir alguma coisa, porque eu passo um tempo pensando naquilo, e aí quando você começa a colocar no papel, você vê aquilo se transformando, e às vezes nunca sai do jeito que a gente quer, né? E a gente nunca fica satisfeito. Mas é todo um processo e, enfim, eu acho que o artista ele é isso, ele é um eterno inconformado e a gente vai se movimentando e criando cada vez mais. Quando veja tem uma série inteira pronta e você não gostou de nada ainda. Olha só, então é um processo muito de tentativa e erro, né? É em busca de uma obra perfeita, mas que é difícil chegar lá, né? Pois existe um livro que se chama O Gesto Inacabado. E é muito sobre isso, sobre o artista ele voltar sempre pra mesma tela, pro mesmo desenho, pra mesma música. Ele fala, nossa, eu podia ter posto um acorde ali, né? Eu podia ter usado outra cor aqui. E sempre mexendo, movimentando sua própria arte. Muito bem, e para quem está assistindo com a gente aqui, muitas vezes despertou o interesse, acredita mesmo nessa visão de mundo, né, de transformar, de levar a sua expressão, tudo. Existem algumas dicas aqui, sim, que você daria para esse pessoal, principalmente nesse início, né, conhecer um pouco das artes, conhecer alguns termos próprio dentro dela mesmo, né, alguns saltos criativos que ela tem? Fazer arte é se conhecer, é olhar para si mesmo e entender o seu processo. Vai com calma. Entenda que, tipo, não é na primeira que você vai falar que, ai, perfeito, criei o que eu queria. Não é assim. Busque conhecimento. Arte não é aquilo que você vê sempre, assim, perfeito, realismo, ou uma coisa clássica. A arte é aquilo que você sente, a arte é aquilo que você quer comunicar, que você quer passar para as pessoas. Então, não se compare, busque conhecimento e tenha calma, que uma hora você chega lá.
Muito bem. Beatriz, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi muito legal aqui trazer então um pouco desse projeto, né, desse Trovoa Cultural, que é esse coletivo aqui de Itapetininga, que está levando aí esse espaço para os artistas da nossa cidade. Se tiver algum recado final, uma consideração final a deixar aqui pro pessoal, fica aberta a câmera no telescópio. E, por favor, também, se quiser colocar aqui as redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês, também seria muito legal levar para o público. Bom, queria agradecer vocês também por nos receber. Guto, muito obrigada pela conversa, muito legal, muito bom poder estar aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só acessar as redes sociais, o nosso Instagram, Trovoa Cultural, e nossa página no Facebook, Trovoa Cultural também. Nós estamos com os cursos, estamos com um evento para acontecer agora no dia 12. Então fica o convite para todo mundo que quiser participar. E quem tiver ideias e quiser somar com a gente também é sempre muito bem-vindo. Tá certo, muito obrigado, Beatriz. Um grande abraço para você e para todas as pessoas que fazem parte então desse projeto.